Ministro destrói Bolsonaro e afirma que as fake news foram incentivadas pela extrema, que quase devastou o Brasil com a tentativa de golpe. E especialistas apontam necessidade de regulação das Big Techs. Praticamente todos os países hoje, no mundo inteiro, já regularam ou estão no processo de regulação das chamadas Big Techs, né? O tema da integridade da informação. Eu mesmo tenho participado de várias conversas com representantes de outros países e hoje todo mundo está fazendo esse debate. O Brasil é um país que sofreu muito por conta disso, né? Nós temos em torno de 3% da população mundial e tivemos quase 13% do número de óbitos na pandemia do Covid. Muito por conta das fake news, da desinformação, das campanhas mentirosas sobre a vacina, das campanhas, né, que ofereciam tratamentos alternativos sem nenhuma comprovação científica. Depois a democracia brasileira sofreu demais, né, com a campanha organizada de desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, o que levou, né, ao 8 de janeiro. Depois tivemos a onda de ataques nas escolas. Infelizmente, boa parte daquelas ações criminosas organizadas dentro das redes, né? E agora temos mais esse episódio. Então eu entendo que é uma matéria, né, necessária, que o Brasil deve se debruçar sobre ela, e nós esperamos que sim, né, que em 2024 o Congresso possa aprovar uma redação e dar uma resposta ao clamor da sociedade sobre esse tema. Olha, o presidente Lula e o nosso governo têm um compromisso, né, de trabalhar no sentido de que a gente possa reduzir essa polarização. Nós encontramos um país totalmente dividido, um país calcificado, famílias que não podiam mais sequer conviver no mesmo ambiente familiar, não passavam o Natal junto, não passavam o Ano Novo junto. Quantas histórias a gente conhece de pessoas que tiveram que sair do grupo do WhatsApp da família, né? Muita desinformação, muita mentira, muita fake news. E nós trabalhamos, né, muito para tentar distensionar essas relações. Em primeiro lugar, recuperando uma relação institucional no país. Nós voltamos a ter uma normalidade democrática. Os governadores, os prefeitos, os vereadores, todos passaram a frequentar o governo federal sem que ninguém lhe perguntasse de que partido ele faz parte, né? Quer dizer, esse respeito institucional entre as pessoas voltou a existir. Isso na política é muito importante. Não quer dizer que a gente não vai ter divergências. A divergência é parte do processo democrático, mas ela precisa ocorrer num ambiente de respeito, né? E mais do que isso, a mentira, a desinformação, a fake news, que é esse método, né, de disseminação industrial de conteúdos sabidamente falsos, sabidamente criminosos, isso tem que ser combatido e coibido por todos nós. Então nós vamos sim, né, continuar fazendo um esforço no sentido de unir o Brasil. Acho que a gente conseguiu avançar muito nesse sentido, mas vamos ter uma postura muito firme em defesa da democracia, de responsabilização daqueles que atentaram contra a democracia, de denúncia das fake news. Uma das áreas mais, né, atingidas por essa campanha criminosa é, por exemplo, a campanha da multivacinação. Não é possível que nós possamos assistir e não existe essa lógica que a internet é o reino da impunidade, onde as pessoas postam e publicam o que querem e não são responsabilizadas por isso. Então, são duas coisas que caminham junto. Isso, eu vou só insistir. A defesa da democracia, mas nós não vamos, né, silenciar diante da mentira, da fake news e da disseminação de conteúdo criminoso na internet. Olha, eu trabalho muito com pesquisa, né? E eu não sei exatamente qual é a pesquisa que tu te refere, mas vamos lá. O presidente eleito, o presidente Lula, teve 39% do total de votos possíveis. O presidente derrotado, esse que está inelegível, fez 37% do total de votos. E qualquer pesquisa de opinião pública que tu faça hoje, tu vai ver que o patamar das pessoas que rejeitam o governo é bem inferior a isso. O ruim e péssimo está muito abaixo de 37%, está na casa de 24%. Isso mostra que pelo menos 1/3 das pessoas que não votaram no presidente Lula, hoje, ou apoiam o governo ou consideram o governo regular. A taxa de aprovação do governo é muito superior ao percentual de pessoas que votaram no presidente Lula. Então sim, nós ainda temos uma sociedade com uma parcela importante de pessoas calcificadas, né, que insistem numa polarização permanente, mas ela é muito menor do que ela era na eleição. Basta você analisar qualquer pesquisa de qualquer instituto, pode escolher qualquer um deles.
você vai ver que o nível de aprovação do governo é muito superior a 39%. Você vai ver que o número de pessoas que consideram o governo ruim e péssimo é muito inferior ao percentual de votos que teve o nosso adversário. Então, nós precisamos avançar, né, avançar no diálogo, mas tivemos sim, né, e as pesquisas provam isso, um avanço muito importante no sentido de reduzir esse ambiente de polarização no país esse ano. Apenas queria esclarecer o que é o projeto que eu citei do governo federal, um programa muito bom. O programa diz o seguinte: ficou ruim para a bandidagem. Por quê? O governo federal lançou um aplicativo antifurto, é o Celular Seguro. É um programa importante para combater a violência e o furto. Com apenas um clique, nós vamos conseguir que a Anatel seja avisada, que os bancos sejam acionados e as operadoras notificadas. Ou seja, se alguém roubar, furtar um celular, de nada adiantará, porque com um clique só a pessoa já faz a denúncia e tudo é desativado, via a Anatel, via os bancos e as operadoras. É um grande programa que o governo lança, muito objetivo, para combater o furto de celulares. Então eu não entendi o porquê que tem pessoas até hoje contrário a se combater o crime. Peço um pouco de tolerância, porque primeiro eu queria dizer o seguinte: essa estrada foi asfaltada na década de 70, só que as condições eram as condições que o Jean Manzon fazia anúncio na televisão, né? Uma terra sem homens, eles queriam trazer os homens porque não tinha homens lá, ou seja, uma terra sem homens para homens sem terra. Essa era a lógica. E na televisão, no cinema, na época, passava a destruição da Amazônia com tratores, sendo elogiada com a chegada do progresso. Era isso. Então, ela foi asfaltada. Só que a pluviosidade, a deterioração, levou a isso. Inclusive, cresceu a mata novamente, deputado Tarcísio. Cresceu a mata. E é essa área do meio que está se falando. Então eu quero falar um pouco do que é essa estrada. Em primeiro lugar, tem 49 terras indígenas aí, 49 unidades de conservação e 140 mil quilômetros de florestas públicas não destinadas. Abrange o impacto de 300 mil quilômetros quadrados, maior que o estado de São Paulo, o impacto ambiental dessa questão. A população atingida é de 320 mil pessoas nessas 6 ou 7 cidades que existem. Então, não é tão simples assim falar em reasfaltar, porque a gente sabe que o asfaltamento nesta área, esta sim, uma área estratégica para o Brasil, onde nós estamos acompanhando as questões do efeito estufa, e o Brasil é campeão da preservação amazônica, ela precisa de proteção. E aí atrás disso pode vir a grilagem de terra, pode vir mais desmatamento, pode vir prostituição. Então pega Belém Brasília, vê o que foi e assim por diante. Nós entendemos, entendeu, a ansiedade das pessoas que vivem lá. É preciso dar uma solução, mas a solução que é dada aqui, ela quebra com o meio ambiente, porque não se quer licenciamento ambiental, na verdade. No fundo é isso. O projeto todo é elaborado para acelerar essa questão, sem que a gente proteja a natureza e tenha a dimensão do impacto para mitigar todos os impactos. Então, por isso que nós vamos pedir a supressão do artigo 3º. E o próprio relator já retirou o parágrafo único do artigo 2º, porque ele sabe do impacto que vai ter. Digo mais, eu acho que a gente não pode aceitar, em hipótese nenhuma, usar o Fundo Amazônia para fazer asfaltamento. Me desculpe, o Fundo Amazônia é para proteger o desmatamento. Então, tem muita incongruência aqui que nós não podemos aceitar. O pessoal votará contra essa proposta, tá? E digo mais, entende? Se atingir impacto ambiental e for inconstitucional o que está aqui, o pessoal entrará com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O que está em jogo aqui é muita coisa, por isso nós não poderíamos discutir esta questão aqui às 11 horas da noite, entendeu? A toque de caixa, uma coisa que sempre foi discutida. Então, eu entendo que ela é precária, essa discussão, e existe sim um impacto enorme que precisa ser discutido. Dizendo assim, o nosso país hoje é um país estratégico para a questão das emissões e da questão do efeito estufa. Aqui no estudo que nós temos, Chico Alencar, são 8 bilhões de toneladas de CO2, se imagina, nesse processo que está aí. Então, de construção dessa estrada. Até um compromisso internacional.
Nós temos compromissos com o desenvolvimento. Isso aqui traz para o nosso país um impacto lá fora de que nós não estamos cuidando dos nossos próprios compromissos com a COP15 de Paris. Então, nós não podemos discutir isso aqui. Eu pediria até a retirada de pauta para que a gente discutisse melhor o projeto, entende? E aí sim poderíamos chegar a algum consenso. O licenciamento ambiental não pode ser negligenciado. Isso é crime ambiental que nós não aceitamos. Vamos pedir a supressão do artigo 3º, porque não é baixo impacto. É médio e alto impacto e ele precisa ser levado em consideração com a lista de obras que está listada aqui. Inclusive asfaltamento em massa, acampamentos e etc. Por isso, pessoal, é contra esse projeto, prefeito.